Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo filme do Prime Video que tem a Anne Hathaway e o Nicholas Galitzine como protagonistas e vivendo um romance. Uma ideia de você. Eu conheci alguém hoje, eu tô me sentindo meio inspirado. Essa aqui se chama Close. Em uma ideia de você, a gente vai conhecer a Solène, mulher de 40 anos e que depois que ela se separou, ela nunca mais se permitiu viver um novo romance, viver uma nova aventura aí, namorar uma nova pessoa e por aí vai. A sua vida acaba tendo uma reviravolta quando ela tem que levar a filha dela e os amigos para ter um meet and greet com a boy band mais estourada do momento, que é a August Moon. Por causa de alguns imprevistos, né, da vida, a Solène que acaba tendo que levar a filha dela, a Isabelle, e os amigos dela para terem esse meet and greet com a August Moon. E lá, assim, a gente vê que pinta um clima entre a Solène e o Hayes, que é um dos integrantes dessa boy band. Só que assim, eles terem um romance, eles começarem a desenvolver um romance, um relacionamento, não vai ser assim tão fácil pelo fato de que ele é muito famoso, né? Então ele faz parte dessa boy band que é muito famosa, mas também por causa da diferença de idade entre eles, já que o Hayes tem 24 anos aqui no filme e a Solène já tem 40. Então assim, a gente sabe que a sociedade não fica com muitos bons olhos essa diferença de idade entre os dois. De qualquer coisa, já te aviso que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre Uma Ideia de Você, porque assim, eu tenho algumas coisas pra falar, ainda mais porque eu comecei a ler o livro de Uma Ideia de Você, então eu preciso comentar sobre algumas coisas desse filme, desse livro aqui com vocês. Mas caso você ainda não tenha assistido, corre no Prime Video e assiste, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E principalmente se você sempre sonhou com aquela fanfic de namorar com um ídolo, alguma coisa assim, esse filme com certeza é pra você, porque a Solène vive aquela história que todo mundo sempre quis viver. Então caso você não tenha assistido, pausa esse vídeo aqui, vai lá no Prime Video e assiste Uma Ideia de Você, depois você volta aqui pra comentar comigo sobre o filme. E sem dúvidas, então, Uma Ideia de Você é aquela fanfic, aquela coisa que toda fã já imaginou, de namorar, de ter um relacionamento com o seu ídolo, entendeu? Com aquela pessoa que você tanto gosta, que você tanto admira. E acho que a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que a Anne Hathaway e o Nicholas Galitzine estão simplesmente maravilhosos aqui nesse filme. Eles têm uma química maravilhosa, uma química de milhões. Confesso pra vocês que quando foi anunciado que a gente teria, né, eles dois aí como protagonistas, né, que eles seriam um casal, eu tava meio assim, eu tava meio curiosa pra ver como que isso ia funcionar. Não por causa da diferença de idade deles, mas é que assim, a gente tem que, né, falar a realidade de que a Anne Hathaway tem uma experiência de atuação muito maior que a do Nicholas Galitzine. Não tô falando que o Nicholas Galitzine seja um mau ator, até porque eu gosto muito de todos os filmes com ele. Eu gosto muito de Continência ao Amor, eu gosto de Cinderela, eu gosto de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Então assim, eu gosto das produções que a gente tem com o Nicholas Galitzine, mas a gente sabe que em questão aí de trabalho, a Anne Hathaway, né, é a Anne Hathaway. Não preciso nem dar muita ênfase, nem explicar muito porquê. Então essa que era a minha curiosidade de ver como que ia ser, né, como que eles iam funcionar aqui dentro do filme, e eu gostei demais, porque eles realmente têm uma química maravilhosa, e eu gosto muito assim da atuação deles, porque você vê que eles funcionam muito bem, não só nos momentos românticos, nos momentos em que eles estão apaixonados, enfim, mas também nos momentos que são um pouco mais profundos, quando eles têm conversas mais sérias, você vê que nesses momentos eles também têm uma química muito grande, uma atuação maravilhosa. Eu comecei a ler o livro de Uma Ideia de Você essa semana, eu tô lendo, acho que eu tô no primeiro capítulo ainda, porque eu realmente comecei ontem a ler esse livro. Quer dizer, ontem, né, de acordo com o dia que eu estou gravando o vídeo, eu comecei a ler no dia anterior, e eu tô gostando bastante. A gente tem algumas diferenças, tá? Já aviso pra vocês, logo no início já dá pra ver que tem algumas diferenças. Então, por exemplo, como o modo como eles se conhecem, tá? O modo como eles se conhecem no livro não é o modo como eles se conhecem aqui no filme. E uma coisa que eu não entendi o porquê que eles mudaram, não sei se faz muito sentido eles terem mudado, que inclusive eu esqueci de falar, mas sim, Uma Ideia de Você é baseado no livro de mesmo nome da Robin Lee. E uma coisa que a gente também tem bem diferente do livro pro filme é a própria Isabelle, porque no livro ela tem uma idade mais adolescente, se eu não me engano ela tem 16 anos, eu acho, então ela realmente tá na idade, ou ela é mais nova, enfim, ela tá na idade aí de meninas em que são realmente muito apaixonadas, que sonham em conhecer o ídolo da sua banda, dessa boy band, e por aí vai. Então, e no livro não tem, porque
no filme, a Isabelle já tá com essa coisa de que gostar da August Moon é uma coisa muito sétimo ano, uma coisa muito quinta série. E é uma coisa que não tem no livro, então assim, eu não entendi o porquê dessa mudança. Eu acho que não ia ter problema nenhum se a gente tivesse aqui no filme a Isabelle continuando sendo muito apaixonada pela banda e principalmente pelo Reis, assim como ela é no livro. Não entendi o porquê dessa mudança, apesar que não faz tanta diferença, mas eu acho que a Isabelle fica um pouco mais rabugenta no filme por causa disso, sabe? Enfim, só pra falar pra vocês que sim, existem algumas mudanças, existe uma mudança aí no modo como eles se conhecem, mas eu acho que a gente também tem uma adaptação muito bem feita aqui no filme, tá? Pelo menos assim, todos os pontos que são essenciais pro desenrolar da história estão presentes aqui no filme, então não é uma adaptação que decepciona. O roteiro eu acho muito bem escrito, porque a gente também tem um filme aqui de quase 2 horas de duração. Hoje em dia, né, a gente tá tendo realmente filmes aí mais longos, filmes que tem quase 2 horas, que tem 2 horas ou quase isso. E apesar então da gente também ter um filme aí que ele tem quase 2 horas, você não sente tempo passar, sabe? É muito legal, muito gostoso de você assistir, é muito gostoso você ver o romance da Solene e do Reis. Então é muito, muito legal e o ritmo do filme funciona muito bem. Um ponto só que aí eu precisava falar, porque não é que eu não gostei, mas eu acho que atrapalha justamente um pouco esse ritmo do filme, que são as 2 brigas que a gente tem da Solene e do Reis. E assim, pra quem ainda não assistiu o filme, a primeira briga que a gente tem deles, então, não é briga, a primeira separação, né? Porque na verdade eles não brigam, eles se separam. A primeira separação que a gente tem deles é justamente quando a Solene tá lá na casa de férias, lá junto com o Reis e mais um integrante da banda e também algumas meninas. E a Solene começa a se sentir diminuída por causa das outras meninas, né? Porque ela já tá ali namorando com o Reis e ela realmente é mais velha, a gente sabe disso. As meninas que estão ali são meninas jovens, são meninas que têm corpão, enfim, apesar de que ele Hathaway também tem. Então assim, esse não é nem o ponto. Mas enfim, vamos abraçar aqui o sentimento da personagem. Então ela se sente diminuída, enfim, e ela descobre que o Reis fez pra ela muitas coisas em que ele já tinha feito pra outras mulheres, que ele também já ficou com outras mulheres mais velhas e por aí vai. Então meio que vamos falar assim, seria o tipo do Reis fazer tudo que ele fez pela Solene. Então aí a gente tem a primeira briga deles, a primeira separação deles, que na verdade eu acho que é muito mais realmente pelo fato da Solene sentir que a idade deles é um problema, do que realmente por ela se sentir tão diminuída pelas meninas. Apesar que a gente vê que ela até se veste assim, de ficar todinha coberta, sabe, pra ir na piscina, porque você vê que ela realmente se sente incomodada. Mas enfim, essa é a primeira separação deles. E depois a outra separação deles, a gente tem, né, eles se reconciliam, e depois a separação deles é por causa da mídia e por causa do que isso tá gerando pra filha dela, né, das consequências que tá trazendo pra Isabelle. E que óbvio, e a gente falando aqui de uma moça de 40 anos, que já é mãe, que tem uma filha, enfim, obviamente que a primeira coisa que ela vai pensar é no bem-estar da filha, e não julgo. Ela acha que, inclusive, ela está certíssima, e a primeira coisa que ela vai pensar é no bem-estar da filha dela, que não tá assim tão bem, porque justamente tudo que tá saindo, né, sobre a Solene com o Reis na internet, as meninas estão começando a atacar a filha dela, estão começando a atacar a Isabelle, e por aí vai, e esse é o grande motivo dessa segunda separação deles. Então, assim, a gente tem essas 2 separações deles, em que eu acho que quebra um pouco o ritmo. Porque se a gente for pensar, normalmente quando a gente fala de clichês e enfim, a gente tem uma só grande separação e depois a gente tem a reconciliação deles. Então assim, eu só acho que essa primeira separação deles, que é quando a Solene se sente diminuída, não precisava acontecer. Eu acho que ali eles podia assim, ser meio que um empecilho, podia ser algo que causasse um pouco de afastamento entre eles, mas que logo em seguida eles conversassem e tivessem a reconciliação deles, sabe? E deixar para que a grande separação, a grande briga, realmente, o grande término do nosso casal fosse por causa da mídia, porque a gente sabe que, infelizmente, a mídia, de fato, interfere em muitos relacionamentos, né? Interfere em muito na vida de muitos artistas, de muitos cantores, atores e de muitas pessoas famosas. Então, eu acho que se a gente tivesse tido só essa grande separação deles, o ritmo do filme teria sido muito mais legal e muito mais gostoso da gente assistir. E como acho que deu pra perceber, então, um grande debate aqui dentro do filme, que é um debate polêmico, a gente não pode negar, é justamente o fato da Solene ser mais velha do que o Reis. Uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre esse ponto é que a gente olha pro filme e fala:
ai, que grande besteira as pessoas estarem achando um problema ela ser mais velha do que ele. Mas a gente tá falando isso, a maioria das pessoas, né, pelo menos. Assim, eu falo a gente, mas claro que as pessoas que não têm esse tipo de pensamento não se encaixam. Mas é muito mais fácil a gente ter esse tipo de pensamento quando a gente tá falando de Anne Hathaway. Porque a Anne Hathaway é linda, ela é maravilhosa, né? E mesmo ela já tendo 40 anos, a gente olha e fala, mano, essa menina tem química com todo mundo. Então é muito fácil a gente falar que é um absurdo as pessoas terem esse tipo de preconceito em pleno 2024, quando a gente tá falando de Anne Hathaway, mas infelizmente no nosso dia a dia, quando a gente fala de pessoas comuns, mulheres comuns, as pessoas realmente têm ainda um preconceito muito grande em cima de um relacionamento em que a mulher é muito mais velha do que o cara. Quando é o contrário, né, quando o homem que é mais velho do que a mulher, que é o que geralmente acontece, é visto assim como uma coisa normal e é uma coisa que as pessoas simplesmente não ligam. Então meio que assim, gente, qual que é a diferença da mulher ser mais velha numa relação? Não, sabe, não dá pra entender assim o porquê que as pessoas ainda têm esse tipo de preconceito tão grande. É justamente esse debate que o filme vai trazer que a gente vai ter aqui no filme e que eu gostei muito. Eu gosto muito do modo como eles trazem esse assunto aqui pro filme e como eles debatem sobre isso, fazem a gente refletir, porque como eu falei novamente, a gente tem que pensar muito que a gente tá tendo esse tipo de pensamento relacionado a Anne Hathaway, mas a gente precisa ter esse mesmo pensamento de que não importa a idade das pessoas, né, dentro do relacionamento, a gente tem que ter esse tipo de pensamento todos os dias e na nossa sociedade, porque a gente vê que assim, gente, ela se interessa por ele não é por causa do dinheiro dele, não é porque ele é famoso, é simplesmente porque eles realmente se gostam, porque eles se amam, porque eles querem estar juntos, porque eles, sabem, querem construir uma vida juntos e por aí vai. Então, só é uma coisa que a gente precisa levar aí pro nosso dia a dia. E eu gosto muito depois no final, gente, a gente não, assim, uma coisa que também falta pra mim no filme é um beijo deles no final, depois deles terem ficado separados 5 anos, pra ele também tá mais velho, para as pessoas não terem o mesmo tipo de pensamento que estavam tendo, né, no momento em que a gente assiste o filme. A gente vê ali eles mais velhos, enfim. Falta um beijo deles no final? Falta. Mas a atuação da Anne Hathaway ali, a carinha dela, quando a Solene reencontra com o Hayes depois de 5 anos separados, e você vê que só pelo rosto dela, todas as emoções transmitidas, sabe? Do tipo, poxa, ele esperou ela, pode ser que ele tenha tido a oportunidade de ficar com outras pessoas, mas ele não ficou. Ele esperou pra ficar com ela, pra eles construírem, terem a vida deles juntos. Então, assim, só é uma cena lindíssima. Faltou um beijo deles? Faltou. Mas, mesmo assim, a atuação é lindíssima da Anne Hathaway e a carinha dela é apaixonante. E não posso deixar de falar também do Nicolas Galitzine nessa cena, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não sou a louca do Nicolas Galitzine, tá? Eu sei que a maioria das pessoas acha ele lindo, não sei o que, e pra mim eu não vejo, nunca vi ele desse jeito. Eu acho ele bonito, mas pra mim tem atores mais bonitos do que ele. Só que eu tenho que falar pra vocês que a cena no final, aí que ele tá, que passou esses 5 anos e ele tá de barba, ele tá com o cabelo ali bagunçado, ele realmente tá mais velho. Gente, que cena, como esse homem tá bonito nessa cena, pelo amor de Deus. E não posso deixar de falar, antes de acabar o vídeo, a gente não pode deixar de falar que esse livro, ele é inspirado em uma fanfic do Harry Styles, e a autora do livro parece que falou que acho que ela não gostou, parece que não é verdade, sei lá, um negócio assim, mas é meio assim, é meio óbvio que o Hayes foi inspirado no Harry Styles, entendeu? Primeiramente porque ele faz parte aí de uma boy band muito famosa, com 5 integrantes. E, por coincidência ou não, o Harry Styles fez parte do One Direction. Quando a gente olha aí pro Hayes, ele também é cheio das tatuagens, entendeu? E umas tatuagens que são diferentes, assim como o Harry Styles. E a entrevista que o Hayes faz no final aqui no filme, é a mesma, assim, o cenário é muito parecido, ele tá caracterizado muito parecido, como o Harry Styles também fez uma entrevista, se eu não me engano, acho que é o mesmo nome do reality que o Hayes faz aqui no filme, ou é um nome muito parecido. A caracterização, assim, as roupas do Nicolas Galitzine, a caracterização do Hayes é muito parecida assim com as roupas que o Harry Styles usa. Então assim, podem tentar negar, mas é nítido que de fato o Hayes foi inspirado no Harry Styles. E é uma fanfic, uma história aí maravilhosa demais.
Se você assistiu, uma ideia de você, conta pra mim nos comentários o que você achou do filme, vamos conversar mais sobre. E essa semana chegou Bridgerton na Netflix, então semana que vem a gente vai falar sobre a terceira temporada de Bridgerton por aqui, pra você não perder então o vídeo sobre essa nova temporada. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nenhuma novidade que a gente tá tendo de filme, de série, nos streams e nos cinemas, que eu sempre trago trazer vídeo pra vocês o quanto antes. E também deixa seu like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo. Eu não sabia que ser feliz ia deixar tanta gente puta comigo. Eu não te avisei? As pessoas odeiam mulheres felizes. O que vai fazer?